Ok, isso aqui vai parecer uma discussão de políticas feministas, mas é porque essa discussão gerou-me um problema quando o assunto foi casar, porque é realmente um porre ter que lidar com isso quando você tem um no- mais de dois nomes, você tem um middle name. Como assim? Meu nome é Anselmo Saito e eu tenho um Silva ali no meio, eu tenho um middle name. Se você tem dois nomes, só o primeiro nome e o nome de família, o Japão vai ser tranquilo para você porque você vai estar dentro do padrão deles. Japonês, se você reparar, o japonês original, né, que mora aqui, nasceu aqui, vive aqui, ele só tem dois nomes. Se aí no Brasil você vê um japonês que ele tem três nomes, ele já foi fabricado no Brasil, então você não considera ele como um japonês real. Agora, se ele tem dois nomes, é bem provável que ele é original de fábrica. Porque aqui, cara, vocês não imaginam o porre que é essa política de você ter o, um único sobrenome. Como assim? Quando você casa, você, diferente do Brasil, né, que a mulher ela adota o sobrenome do homem e aí ela apenas coloca o nome no final do nome dela. Aqui, cara, o que acontece? Bom, pelo menos na maioria das vezes, a mulher ela literalmente faz um replace, ela substitui o seu nome de família pelo o nome da família do marido. Então, ao invés de você ter essa adição, né, ela tem que trocar. E não só isso, como aqui é um país que você leva a parte de nomenclatura um pouco mais sério, você ferra, você se ferra de uma maneira absurda, porque você tem cartão de crédito, conta de banco, contrato de trabalho, registro em empresa. Aí, se você tem empresa, você se lascou, porque você tem que trocar toda a sua nomenclatura para colocar esse detalhe extra. No Brasil, eu acho que você não tem esse problema, porque, por exemplo, se você troca de endereço, você mete o foda-se, porque ninguém exige isso, você pode seguir sua vida, ninguém te manda nada no seu endereço e tá de boas. Mesma coisa, se eu não me engano, meus pais, eles nunca me relataram de problemas com nome, no meio burocrático, de repente você tem que lidar com cartão de crédito e etc. Mas aqui, cara, vocês não imaginam a dor de cabeça que é quando o país ele tem políticas de nomenclatura rígida. É um inferno. Mas assim, lembrando, se você tem nome e sobrenome, você tá sussa. Só se você tiver três nomes, o famoso middle name, aí você se lascou. Aí, nessa matéria, você vê que o cara que estava escrevendo, ele fala que na pesquisa dele, relacionamentos entre estrangeiros, você tem exceção. O cara ele não precisa ter essas trocas de nome. Mas existe um pequeno detalhe, senhoras e senhores. O que acontece com o nome dos filhos? Se você pensa em ter família e filhos, o nome dos seus filhos ele vai passar a ter apenas o sobrenome da mulher e a mulher não faz nenhuma troca nesse sentido. O que pode acontecer nessa situação quando você desconhece que a mulher ela casou com um estrangeiro e ela menciona que tem filhos e etc. Existe uma assim, conspiração, digamos assim, porque nem sempre acontece, mas é algo que pode rolar de que a mulher, de repente, é uma mãe solo. Ela não teve nenhum tipo de comprometimento de se casar, ela não trocou nenhuma documentação, então ela literalmente teve um filho ali, o pai ele sumiu e aí seguiu a vida solteira como mãe solo. Então, é um grande problema
porque você se vê forçado aí como um estrangeiro a ter que fazer algumas manobras para tentar contornar a situação, como por exemplo, achar uma forma de fazer o seu nome virar binômio, né? Só o seu primeiro nome e o seu segundo nome. A mulher ou ela vai adotar esse seu. Assim, eu acho que a única solução, eu não cheguei a ir a fundo, é você colocar o seu nome como binômio, primeiro e segundo nome, e aí sim a mulher adota o seu sobrenome. O que é um verdadeiro porre, cara. Você não imagina a burocracia que você tem para lidar com isso. E depois disso, né, eu ainda preciso, porque eu mudei o meu nome também. Nesse caso, que a tradição aqui é a mulher que vai fazer toda essa papelada toda. Como estrangeiro, você também se ferra. Você tem que fazer toda essa troca de nome, de cartão de crédito, de conta bancária, de repente trocar o seu nome ali na empresa, nos seus registros. E aí você pode estar se perguntando, mas por que o Japão ele insiste em ficar com isso, né? Ficar com essa cultura dos dois nomes? Porque isso é muito simples. O Japão ele construiu todo um sistema. O japonês ele adora criar padrões e sistematizar para tornar as coisas eficientes. E como todo um castelo ele foi rigidamente construído em volta desse tipo de nome, tem um nome e o nome da família, a modificar isso fica muito difícil. E isso é um problema porque quando você fala em sistemas de tecnologia, eu como engenheiro de software, você, assim, eu posso dizer com propriedade que você não cria sistemas rígidos em cima de nome, justamente porque nome ele é uma variável editável que pertence ao usuário e que ele pode alterar uma vez ou outra quando ele bem entender. Então, você criar um sistema, uma padronização para um sistema em cima de um nome é uma forma de você expressar que o seu sistema vai dar merda em algum ponto, e tá dando. Tem muitas discussões aqui que você vê no meio da política, onde você tem uma galera lutando para mudar isso, né? Mas aí é mais politicagem de você ter a bancada feminista, porque a mulher ela tem que mudar e fazer todo um trabalho, problema do tipo. Então, você tem casos não só para a agenda política feminista, mas você tem essa complicação em algo que poderia ser bem mais simples, que já é adotado em outras culturas. Agora, em termo, no ponto de vista cultural, se melhor que o homem assuma o sobrenome da família e comece a criar o seu grupo com o seu sobrenome, eu não sei se faz tanta diferença assim. A minha crítica aqui é quanto a você padronizar e fazer toda uma construção sistêmica, né, em cima do nome, que é uma variável tão assim fácil de você alterar e você ter essa rigidez e dependência assim tão cruel. Porque, cara, você como americano, né, alguém que nasceu no Brasil, por exemplo, onde a cultura de ter múltiplos nomes, eu literalmente tinha colega de escola que tinha sete, seis, é, quatro nomes, muitos nomes. E aí eu imagino essa galera vindo para o Japão, por exemplo, quanto ele iria sofrer com essa cultura daqui do nome único. O, e para você ter uma ideia, para você criar conta, cartão de crédito, é um grande porre também, porque você precisa colocar os seus múltiplos nomes em só dois espaços. E aí, como você vai fazer para separar? Como você vai fazer para evitar que o sistema da empresa não quebre? Eu quebrei alguns sistemas da empresa e não recebi cartão de crédito por isso.
Então, eu tô até hoje com problema de cartão de crédito, para vocês terem uma ideia. Mas enfim, é um assunto para um outro vídeo. Aí você tem toda essa quantia de merda rolando e as pessoas discutem mais ali para lado político, só que eles não veem essa parte do mundo dos estrangeiros que vem aqui e se ferra, porque a cultura japonesa literalmente cospe para fora aqueles que têm mais de dois nomes. Então, você vê que a própria cultura japonesa ela é tão padronizada e rígida quanto ao nome que se você vem para cá com um nome extra, um middle name, você é literalmente cuspido para fora em algumas situações. Isso é bem complicado, porque numa hora que você pensar em casar, você vai receber uma trolha, né? Então, para você. Cara, casamento é muito foda, velho. Assim, no sentido negativo. É uma quantidade de merda que você vai ter que aguentar surreal. Pelo menos a mulher que você acha aqui é mais decente do que no Brasil, mas o processo que você passa é surreal. Você precisa ter essa questão do nome. Se você tem um azar e acha uma mulher que quer fazer toda a cerimônia que as japonesas um pouco mais de classe média alta e de elite fazem, e aí sim você vai se lascar muito porque é caro. O- A, tem a festa de casamento, para você ter uma ideia, os japoneses eles chamam todos os seus amigos e familiares e a mesma coisa acontece com a esposa, né, a mulher. Ela chama todos os seus familiares e amigos e ambos precisam depositar cerca de 100 yen. Se eles não fazem esse depósito, eles cortam laços. Eles não são mais amigos ou não são mais próximos. 100 yen, para vocês terem uma ideia, é quase R$ 1.000 para contribuição do casamento. Porque quanto que era o casamento? Eu acho que era 10 milhões de iene. 10 milhões de iene. Eu acho que isso dá uns R$ 300 mil, não sei, por aí. Só que é casamento de alto nível, sabe? Acontece um palácio muito louco, a galera coloca um monte de comida nível restaurante de alto nível, sabe? E é caro, mano. É muito caro. Então, casamento, além da parte do nome, você tem toda uma questão de custo que te ferra de uma forma surreal. Mas enfim, eu quero falar aqui apenas a parte do nome. Uma hora eu ainda entro no casamento como um todo, casamento internacional, casamento japonês entre brasileiro e japonês, porque é um assunto que é volumoso também. Mas focando no nome, cara, se você tem mais de dois nomes, fica aí o resumo. O resumo do vídeo todo é: se você tem mais de dois nomes, repense muitas vezes se você quer mesmo casar aqui no Japão, achar sua japinha aqui e viver o sonho de que você tem baseado em animes. Agora, se você tem dois nomes, cara, parte pro abraço que esse aqui é o seu celular. Mas se você tá com mais de dois nomes, você tá fudido como eu, meu amigo. Você tá lascado. Porque a quantia de burocracia que você vai ter que fazer é alta. Sem falar que vai ter custo. Eu não mencionei isso, mas, por exemplo, emissão de documento, ter que ir em Combine para imprimir algum documento ou folha. Assim, não é um grande custo, mas é uma porrinhação. Sem falar com o tempo que você vai ter que gastar com isso. O tempo gasto também é algo considerável, porque ao invés de você estar aproveitando a qualidade de vida que tem no Japão, você está correndo atrás de porrinha de documento que você nem deveria estar se preocupando, mas porque você tem três nomes, você tem que se adaptar e participar dessa sociedade dos dois nomes somente, né? Então essa cultura de nome, cara, assim, eu dou minha força aqui para o povo feminista. Eu nunca imaginei que eu fosse dizer essa merda, mas
é uma parte que afeta, cara. Eu não acho que o povo japonês deveria manter algo tão rígido em cima do nome, porque na era da tecnologia, você criar uma chave, né? Porque o que eles estão fazendo aqui é usar o nome como uma chave de sistema, o que é a chave? Identificador único. Um identificador único que se altera, a propriedade do identificador único é ele ser uma constante, mas como ele se altera, ele não é mais uma constante. Aí você tem abertura para dar muito problema e erro. Não é nem politicagem, no sentido tipo, ai, machista, ai, feminista, não é essas porra louca. Tô falando de sistema e evitar problemas e dores de cabeça, ser eficiente. Então eu vejo que do ponto de vista tecnológico, esses caras estão cagando em manter esse tipo de política. Mas enfim, conta aí o que vocês acham sobre essa curiosidade da cultura japonesa. Considere se inscrever no canal para mais vídeos e curiosidades a respeito e notícias do Japão. E fique à vontade nos comentários. Dê aquele joinha para apoiar e vejo vocês no próximo vídeo. Falou!